Olá, o Negócios e Soluções começa agora. Essa é uma parceria entre a TV Cultura e o Sebrae São Paulo. Você já observou se a sua empresa está trabalhando com toda a capacidade de produção? Está contente com os resultados ou acha que poderia melhorar? Nosso assunto de hoje é produtividade. Você sabe o que fazer para aumentar a produtividade da empresa? E veja também. Motivação, palavra-chave na melhoria da produção. Um jeito diferente de empreender. As pedras no caminho do microempresário das garapas. É difícil encontrar um micro ou pequeno empresário que não tenha passado por dificuldades ao montar um negócio, né? Pois foi com muito sufoco que o seu João Garapeiro, pioneiro na venda de garapa em Ribeirão Preto, conseguiu superar os obstáculos de um negócio que existe há mais de 50 anos. Veja. João Garapeiro iniciou as atividades aqui em Ribeirão Preto em 19 de junho de 1955, aniversário da cidade. Começou com um caminhãozinho Ford 29. Era difícil cana, era difícil fornecedor de cana, ele tinha que cortar cana no canavial, trazer em casa, raspar. A minha mãe sempre o ajudava bastante a lavar o caminhãozinho, preparar tudo. Ele trabalhava o dia inteiro e à noite também numa faculdade aqui em Ribeirão Preto. De domingo ele fazia feira e à tarde campo de futebol. Quando eu casei com 19 anos, comecei a trabalhar com meu pai junto ao lado de minha esposa. Muitas dificuldades encontramos pelo caminho do trabalho, como problema com cana, que a cana tem que ser uma cana própria para garapa, problema com gelo, que a gente teve que fazer uma máquina de gelo para ter um gelo puro e saudável, água boa, problema com o trânsito, modificação de local de trabalho, problema com a reforma do correio. Ficou 6 anos o correio em reforma, a calçada ficou interditada, mas tudo solucionamos do jeitinho e estamos até hoje aqui. Então, além das grandes dificuldades que a gente teve, tivemos o problema lá em Santa Catarina com aquele inseto lá do bicho barbeiro. Isso repercutiu no Brasil e no mundo a notícia. O meu pai faleceu em 1996, outra grande dificuldade que tivemos aqui, porque com a falta dele, os fregueses, os amigos sentiram muito, perguntavam sempre da gente por quê, como foi. Isso daí abalou o emocional da gente, mas também superamos essa grande dificuldade. Uma frase muito importante que marcou muito, meu pai sempre dizia, era o seguinte: meu filho, morre o homem, fica o nome. Então esse nome eu quero levar para frente e eu tenho certeza que estou levando e tenho certeza que meus sucessores também o levarão. Bonita a história do seu João, né? E o filho e o neto souberam diversificar para crescer. É o que a gente sempre diz aqui, é preciso muita persistência para o negócio ir para frente. A sua empresa está produzindo de acordo com a capacidade que tem? É sobre produtividade que nós vamos conversar no próximo bloco. Até já! O Negócios e Soluções está de volta. E o papo de hoje é do maior interesse de todo tipo de empreendedor, empresário, né? Nós vamos falar sobre produtividade.
O convidado de hoje é o Reinaldo Messias, consultor do Sebrae São Paulo. Reinaldo, de cara, produtividade, produção é a mesma coisa, porque tem muita gente falando, eu já tenho uma produção bastante alta, não me preocupo, tem nada a ver, né? Não tem não, Papau. A produção é aquele ato de transformar alguma coisa, né, em uma solução para o teu cliente. A produtividade é a medida do como eu estou fazendo isso, né? Então eu costumo brincar com todo mundo que produtividade nada mais é do que fazer mais com menos, garantindo que fique sempre melhor. Mais produção com menos esforço, mais produto de qualidade com menos reclamação, mais sugestões de melhoria com menos intransigência para implantar isso dentro da fábrica, né? ou do comércio, né? E como é que eu faço esse tipo de avaliação? Existe fórmula para isso? Eu tenho que olhar muito o meu concorrente? Como é que eu avalio se a minha equipe, o meu equipamento está sendo bem utilizado o máximo que poderia? Como é que faço essa avaliação? Na verdade, há algumas medidas, né, Papau? Todos os segmentos têm medidas de produtividade própria, né? Então, a quantidade de aço transformado por funcionário dentro de uma metalúrgica, né? O número de vendas pela quantidade de clientes realizados dentro de um comércio, mas nem sempre a gente tem certeza que aquilo está legal, né? Por quê? Porque tem que ter um feeling também, um sentimento de dono que orienta ele a tirar mais com o melhor resultado possível, né? Geralmente, eu comparo quanto o equipamento ou quanto aquela operação pode render em tempo, né? Então, unidade geralmente é quantidade por tempo. Olha, vamos dar um pulo no interior de São Paulo, lá em Bariri, para saber o que fez o empresário da área gráfica, né, na cidade lá, como é que ele fez para aumentar a produtividade, mas não depois de detectar os problemas da empresa. Vamos ver? Vamos acompanhar? Ao focar na produtividade, a gráfica ideal, que fica em Bariri, perto de Bauru, no interior de São Paulo, viu sua história mudar. O dono da empresa, preocupado com a concorrência e sentindo que os resultados não eram os desejados, procurou ajuda e entrou em ação. Começamos a nos organizar totalmente, organizar disposição de máquinas para correr fluxo de trabalho melhor, organizar a parte de materiais que estava meio misturado, não se achava. Às vezes ia para Bauru, buscava um material e chegava aqui, o material estava guardado, aí a gente não sabia. Falta de organização que a gente tinha e nem percebia que tinha, fazia com que a gente não percebesse esse espaço que a gente tinha aqui dentro. No quadro de atividades, existe uma escala de limpeza e organização, onde que todo mundo é responsável pelo seu local de trabalho. De olho na produtividade, o empreendedor investiu no treinamento da equipe. Antes de oferecer treinamento aos funcionários, a gráfica se restringia praticamente à impressão fiscal e comercial. Com a qualificação dos colaboradores, pôde oferecer aos clientes um mix maior de produtos, como, por exemplo, os catálogos. Hoje já é diferente, nós trabalhamos com promocional, trabalhamos com revistas, jornais, com vários outros produtos agregados, sem custo algum, só com treinamento. Treinamento que ajudou a equipe a pensar em formas de melhorar o processo produtivo. Fizemos também um planejamento, tipo, esse formato é meia folha, vamos rodar todo o formato meia folha? Vamos, então todo o formato meia folha é rodado. Ou vamos rodar vermelho. Quantos serviços tem vermelho? Tem 5 serviços em vermelho para aproveitar a lavagem? Então vamos rodar todos os vermelhos agora. E assim por diante. Durante o curso, os funcionários receberam dicas que fizeram a diferença. Tinha algumas chapas que a gente usava uma vez e na próxima vez que usar, perdia a retícula. Perdia a retícula, vamos gravar outra chapa. Gravava outra chapa. Aí uma simples sugestão de melhoria do funcionário falou que nós vamos colocar uma lâmpada amarela aqui, que eu lá no Senai eu aprendi que a lâmpada amarela não queima a chapa, que ela não é ultravioleta, ela não é fotossensível. E acabou o problema de queimar a chapa, perder a chapa à toa.
Hoje, os funcionários recebem incentivos para dar sugestões que ajudem a melhorar a produtividade. Além de jantares e prêmios, o maior estímulo é o reconhecimento. Achamos excelente que a gráfica começou a compreender mais o lado humano do funcionário também, que antigamente não era assim. O empreendedor pôde então se dedicar à busca de novos clientes e oportunidades. O fato de estar fora que trouxe de bom para mim foi mais responsabilidade aos meus colaboradores. Hoje eles têm uma postura totalmente diferente que antigamente. Hoje eles agarram mesmo, eu deixo, o que eu digo que 70% do meu tempo eu arrumo encrenca para eles e 30% eu ajudo eles a resolver as encrencas que eu trago. Em um ano, a melhoria na produtividade proporcionou um aumento de 40% no faturamento da empresa. O desperdício de material diminuiu em 20% e o tempo gasto na limpeza das máquinas foi reduzido pela metade. Melhor que isso, só a projeção para esse ano, um crescimento de 20% somente na linha editorial e gráfica. Reinaldo, treinamento, a gente viu aí, os equipamentos dele já estavam lá. Para conseguir aumentar a produtividade, ele treinou funcionários. Agora, ouviu também, né, a caixinha de sugestões lá, ele destacou como um dos pontos básicos para essa mudança. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, treinamento, sugestão, tá tudo anterior a uma coisa que eu acho que ele foi muito feliz quando identificou, motivação. E a raiz da palavra motivação é motivo para agir, motivo, ação. Qual era a ação que ele desejava? Melhorar efetivamente a produtividade do negócio. Bom, peraí, se eu quero melhorar a produtividade, como é que eu vou pensar? Bom, eu preciso treinar a gente, né? Para operar melhor, para operar bem, para operar certo, né? Lá ele foi andando. Quando eu comecei a treinar e essas pessoas responderam, com o próprio treinamento, os funcionários começaram a pensar e pensaram no como, né? Como melhorar ainda mais. E aí veio a sugestão de trocar a lâmpada, possivelmente deve ter vindo a sugestão de colocar o agente de limpeza no corpo da máquina, como aparece lá. Então aquilo tudo vai brotando naturalmente, por quê? Porque eu dei informação, conhecimento e agi sobre um problema. Não adianta nada aumentar a produtividade também se o mercado não absorver. Claro, a produção a mais você vai ter, não é isso? Sempre tem, né, Papau? A gente, por mais que queira negar, melhorar a produtividade pode deixar a empresa também tão ágil, que não exista mercado para tanto. Entretanto, a gente pode estar pensando em buscar outras formas de produtos para comercializar ou até mesmo outros mercados. Por que não melhorar, não ganhar com esse aumento de produtividade um mercado de exportação, um mercado de outro estado ou de outra cidade? Então, é uma preocupação, mas que exige um pouco mais de criatividade para enxergar novos mercados, para colocar esse excedente de produtividade financeiro, né? Vamos passar para o nosso amigo empresário que está acompanhando o programa da gente. Legal. O passo a passo do aumento da melhoria na produtividade. Todas as empresas que eu enxerguei agirem em cima do problema produtividade, todas elas partiram daquela tua chamada do identificar o problema e perceber que o problema está às vezes tão perto, junto com a solução, né? A solução está sempre pertinho do problema. Então, o primeiro ponto, o empresário deve identificar quais são os grandes pontos de dificuldade. Estariam essas dificuldades na mão de obra, nos processos, nos materiais adquiridos, na transformação? Bom, quando ele identifica o ponto principal, ele vai partir também para a identificação da solução. De que forma? Sozinho? Não. Chama o povo que está lá, né? Diz que o dono do defunto é aquele que ajuda a carregar o caixão, né? Põe todo mundo no métier e começa a agir. O funcionário sabe como melhorar, você sabe como implementar. Faça uma associação de interesse, você vai ver que isso corre fácil. A caixinha de sugestões funciona aí? É o melhor aí? Caminho. A caixinha de sugestões, ela identifica, só que reconhecer que aquela sugestão é viável, é papel teu de empresário. E toda sugestão é sempre viável. Algumas neste momento,
outras no momento mais para frente, outras pode ser que trocando equipamento ou crescendo mais ainda. Mas reconheça aí, preferencialmente, pegue uma parte daquilo que você auferiu ganhando com aquela sugestão e patrocine uma forma de benefício sensível para o teu funcionário, uma capacitação mais efetiva ou uma confraternização. Procura ver com ele o que é mais interessante ele está recebendo. Quando você fala de aumento de produtividade, a gente já lembra de equipes de vendas, por exemplo. Vou usar um exemplo bem prático, Legal. onde são colocadas as metas. Quer dizer, o atingir as metas significa que chegou na produtividade que a empresa imaginava, queria e pedia. Eu pergunto, isso acaba gerando um aumento das metas. Então, não há um constante correr atrás do gato e o rato? Esse é um problema que eu também percebo como você difícil de equacionar. Quando um empresário lança para uma equipe uma meta, ela tem que ser primeiro, eu vou falar uma palavra péssima, factível. O que é factível? Ela tem que ser possível de se transformar em fato. Realizável. Então, né? ela tem que ser desafiadora, concordo, ela é desafiadora, mas que eu sei que com esforço, competência e recursos, ela pode se transformar numa ação viável. Entretanto, alguns empresários não pensam assim. Eles pensam, quanto mais alto a meta, por menos que ele chegue, ele me dá alguma coisa mais do que se não tivesse meta nenhuma. Não é bem verdade, porque uma meta difícil de ser atingida, ela acaba sendo desestimulante e abaixa até mesmo o teu índice de produtividade na realização do feito. Então, estabelecer meta é bom, mas que a meta seja factível. E isso vai implementar um aumento de produtividade para você. Aí, ó, vamos agradecer aqui o Reinaldo Messias nesse bate-papo sobre produtividade. Eu acredito que tenha interessado a todos e vale a pena que você anote os pontos mais importantes do assunto de hoje. Eu repito, produtividade. Anote aí. Produtividade é fazer mais com menos. Por exemplo, mais produção com menos esforço. É possível que se aumente a produtividade e não tenha mercado. Porém, é uma oportunidade para abrir novos mercados. Para aumentar a produtividade, o primeiro passo é identificar o problema após chamar os funcionários para que ajudem a encontrar a solução. Ó, não sai daí não, porque num minuto a gente volta. Tchau. Você provavelmente já ouviu falar em merchandising, não é? É uma palavra muito comum na área de marketing das empresas, mas vale reforçar o conceito com a ajuda de um consultor. O que é e para que serve merchandising? Provavelmente você sabe o que é merchandising e também você já ouviu falar essa palavra diversas vezes, né? É uma palavra muito comum na área de marketing. Merchandising quer dizer toda a ação que você faz no ponto de venda para estimular a compra de um determinado produto ou de uma determinada linha de produtos. Por exemplo, uma fábrica de massas que distribui folhetos semanalmente nos supermercados, dando dicas e receitas, e também aproveita para fazer degustação dessa massa. Com certeza isso vai fazer com que o cliente experimente o produto e possa comprar mais. Uma outra coisa também que é merchandising e muita gente não percebe é a questão do provador dentro das lojas. Muitas vezes você entra numa loja simpática, agradável, tal. Aí você vai para experimentar a roupa. Chega lá, é aquele sufoco. O provador é pequeno, muitas vezes a cortina não fecha, não tem espelho, não tem local para você pendurar a roupa. Quando você vai fechar aquela cortina aí,
possivelmente uma pessoa mais gordinha, assim como eu, fica, né, com metade da poupança para o lado de fora. É complicado isso, né? Então cuide também do provador. O provador é fundamental para vender. Então cuidado com o provador. Eu brinco sempre também com o pessoal de padaria. Eu falo para os donos de padaria tirar um pouquinho o caranguejo do bolso, né? E fazer o merchandising no ponto de venda. Por exemplo, fazer aquela pessoa que compra somente o pão e leite, comprar além do pão e do leite. E a dica é, no dia de maior movimento, no horário, aliás, de maior movimento da padaria, põe uma mesa lá, expõe os produtos e deixe as pessoas experimentarem. Com certeza ela vai levar além do pão e do leite. Olha, se você não faz merchandising, se você nunca pensou em fazer, é hora de você refletir sobre isso. Pense sobre merchandising e faça merchandising. Vai aumentar as vendas com certeza. Então, siga os conselhos preciosos de quem entende muito bem do assunto. Será que para executar projetos sociais é preciso ter as qualidades de um empreendedor? Vamos conhecer uma empresária que tem uma experiência enorme em empreendedorismo social. Há 40 anos, o Lar Francisco Franco, em Rancharia, interior de São Paulo, promove atividades com crianças e jovens no período em que não estão na escola. O trabalho é mantido por uma ONG, que recebe ajuda através de doações, convênios e de uma fundação. Por trás de todo este trabalho está uma equipe de 30 funcionários, liderada há 2 anos por uma pequena empresária da cidade. Ela aplica aqui o conhecimento acumulado em mais de 2 décadas dedicadas à educação. Pronto, vamos, pode ir, vai. Tchau. A regente desta turma é a empresária Viviane Rebelo. Ela é proprietária de 2 escolas particulares e decidiu oferecer uma oportunidade a crianças e jovens de baixa renda. Quis também compensar uma parte daquilo que eu conquistei para mim como pessoa, como empresa, né? Então eu quis passar um pouco do que eu já tinha, um pouco do que eu já conhecia. Para ela, o fato de ser empresária facilita o trabalho na ONG. Assim como a minha experiência como administradora ajudou aqui, a minha experiência aqui como ser humano ajudou também a empresa, né? Porque você passa a ver, é claro, dentro de contextos diferentes, mas de uma forma mais humanizada a sua empresa. Mas há uma grande diferença entre administrar uma ONG e uma empresa. Olha, apesar de toda a dificuldade que a gente enfrenta dentro de uma empresa, com impostos, né, com contas a pagar, né, você sabe o que você pode contar, né? Você tem uma planilha de custos, você tem uma planilha de recebimento. Para se administrar uma ONG, você tem que correr atrás, né? Você tem que ter um espírito empreendedor nos 2 lugares, né? Você, dentro de uma entidade, você não pode só esperar, né? Você tem que correr atrás, você tem que sonhar, você tem que empreender, né? Para dar conta de tudo, a receita é simples: agir sempre com profissionalismo. Eu encaro o meu trabalho aqui na entidade como um